Olá, eu sou o João Vachelk e esta é a parte 2 da nossa aula do curso de Psicologia Social, uma aula sobre influência social. Agora nós vamos trabalhar com uma descrição dos estudos mais centrais, mais clássicos para o campo da influência social. Então, primeiro, o estudo do Asch sobre o conformismo. Qual era a questão que afligia o Asch? Na primeira parte eu comentei um pouco sobre os estudos mais pioneiros, né, até uma pré-psicologia social, que foram considerados, que trabalhavam com o ser humano como alguém passivo, alguém disposto a seguir a maiorias, alguém muito influenciável, alguém disposto a imitar os líderes, né? E essa perspectiva geral, por autores como Tarde, Le Bon, Charcot, ela foi nomeada pejorativamente pelo Solomon Asch, um pesquisador clássico da psicologia social cognitiva. Ela foi chamada de sonambulismo social. Quais eram as críticas do Asch ao sonambulismo social? Ele dizia que, olha, essa perspectiva ignora completamente o papel ativo que a pessoa pode ter, que o indivíduo pode ter na interpretação e na construção da sua realidade social. O sonambulismo ignora que a influência social não é via de um só sentido, ou seja, é um conformismo muito cego, assim, é só a maioria, o poder, o líder mandando e as pessoas obedecendo. Não permite explicar o consenso social, ou seja, ele trabalha com um consenso assim, que é completamente arbitrário, mas se as pessoas se dão conta de coisas inválidas, elas resistiriam às pressões, quando isso aí vai muito contra a experiência cotidiana delas. E trabalha só com qualidades dos influenciadores e não diferentes conteúdos, diferentes tarefas de influência ou de avaliação que possam estar submetidas. Uma coisa é uma coisa ambígua, as pessoas não sabem como se comportar, elas se sintam mais inclinadas a obedecer ou a respeitar o que diz uma autoridade. Outra coisa é algo que nega uma experiência concreta, contínua da pessoa. Essa pessoa, será que ela não vai resistir? Será que ela não vai ficar meio assim? Um cara que diz que é o contrário. Então o Asch estava por aqui com o sonambulismo e tentou montar um experimento para desafiar essa perspectiva. E acabou gerando essa linha de pesquisa e identificação desse fenômeno experimental do conformismo. Tá? Então ele queria fazer o quê? Ele queria demonstrar que a mudança de um indivíduo por parte de um grupo ou de uma maioria que seja, ela não é arbitrária. Tá? E quando é algo assim muito evidente, muito objetivo para o indivíduo, quando não é possível reinterpretar estímulos com que ele se depara, eles são muito claros para ele, para o Asch, a influência do grupo vai ser mínima, a pessoa vai manter as suas posições. Então, contrariamente ao Sheriff, o que o Sheriff quis, que a gente viu na primeira parte, uma situação completamente ambígua. Tá? O Asch quer o contrário, ele quer uma situação assim, ó, que esteja muito evidente qual que é a resposta correta. Então, uma situação com ambiguidade, sem ambiguidade alguma, e aí o Asch faria uma situação experimental em que a pessoa que sabe a resposta correta estaria exposto à influência de um grupo que vai dar uma resposta flagrantemente incorreta, tá? Que se oporia à evidência que estaria disponível para o escrutínio imediato do participante de pesquisa. E aí, como que o Asch iria avaliar a influência? Por uma quantificação simples. Ora, quantos sujeitos vão ser expostos a informações, a opiniões incorretas e vão dar a resposta incorreta também? É um negócio tão evidente, tá? Que se o cara der uma resposta incorreta, isso se deve à influência. Então, assim, ó, antes de entrar no experimento do Asch, é como se eu trabalhasse com a cor do céu. Eu estou lá ali, qual é a cor do céu? O cara bate o olho, aliás, não precisa nem bater o olho, né? O cara já sabe, mas vamos dizer assim, o cara bate o olho, o céu é azul. Mas essa pessoa que sabe que o céu é azul vai estar numa situação experimental em que vai ter 5, 6, 7 caras dizendo que o céu é vermelho, tá? E aí o cara vai... Essa pessoa que sabe que o céu é azul é a última a responder. Então, antes dele responder que o céu é azul, ele vai ver um monte de gente falando que o céu é vermelho. Será que ele vai dizer que o céu é vermelho? Ou será que ele vai manter a sua opinião, que ele sabe ser a correta, e dizer que o céu é azul? É basicamente essa a ideia que está por trás do experimento do Asch. Como é que ele trabalhou então? Ele fez um experimento com 7 supostos sujeitos de pesquisa,
mas na verdade tinha um participante, um sujeito crítico só, que era o cara que não sabia o que estava acontecendo na pegadinha, digamos assim, e 6 cúmplices, 6 caras mocosados do experimentador, do próprio Ash, que dariam respostas pré-determinadas, mas fazendo aquele teatrinho como se o sujeito crítico, o participante, achasse que na verdade teria 7 pessoas, ele uma, outras 6 em condições de equivalência, participando numa pesquisa. Tá? O sujeito crítico ele era o penúltimo a responder. Tá? Então os participantes, depois de passarem por umas tarefas de identificação de formas e tal, de desenhos, eles faziam uma tarefa que era o que interessava aqui, de semelhança de tamanho de linhas, comprimento de linhas. Né? Isso aí tem no livro ali do Raimundo Gouveia, tem a figura clássica. Então você tem uma linha de um certo comprimento, e essa linha, depois do outro, distante uma certa distânciazinha de alguns centímetros, teria uma linha A, uma linha B, a linha C, de comprimentos diferentes. Aí vamos dizer que ficasse evidente que a linha mostrada inicialmente tem o mesmo comprimento da linha B. Tá ali na cara, assim, é só o cara bater o olho e o cara vê, não tem dificuldade, não tem ambiguidade. Tá? Então a resposta correta seria que não, a linha X, a linha estímulo ali, a linha que está sendo mostrada à esquerda, tem o mesmo comprimento da linha B. Mas os caras mocosados, em algumas, não eram em todos os julgamentos, as pessoas faziam 18 comparações de linhas, mas em alguns momentos pré-determinados, algumas comparações pré-determinadas, o pessoal ia respondendo tudo certinho. Mas em alguns momentos, eram os julgamentos que o pessoal iria responder de maneira incorreta. Então, em vez de falar a linha B, chegava lá um cara e dizia, é a linha C. Aí o segundo mocosado chegava, olhava, dava uma olhadinha, C. O terceiro, C. Tudo prontamente C. Aí chegava na hora do cara da pegadinha, o sujeito crítico, o penúltimo a responder, tchan, 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 tchan. O que esse cara vai dizer? Linha C, e vai ser um Maria vai com as outras, ou a linha B e vai dar a resposta correta. Tá? Então era isso. O Ash queria saber quantas respostas erradas, flagrantemente erradas, conscientemente erradas, o sujeito crítico ia dar. E o que ele observou? Houve 33% de erros. Tá? Numa condição de controle em que não tinha respostas incorretas por parte de críticos, a quantidade de erros foram menores que 1%. Ou seja, uma tarefa evidente, moleza, um negócio claro, sem ambiguidade alguma, quando eu construo uma maioria, por mais que essa resposta seja facílima, seja completamente evidente com a resposta correta, em 1/3 dos casos, as pessoas mudam de opinião, pelo menos no que elas dizem. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, a primeira impressão é que a humanidade está perdida, né? Que somos todos um bando de Maria vai com as outras e os sonambulistas teriam razões. Isso realmente não é animador para a nossa espécie. No entanto, o Ash depois foi conversar com as pessoas, né? Quando acabava a pegadinha, ele fazia uma entrevista pós-experimental para tentar entender o que tinha acontecido. E o que o Ash observou? Poucos sujeitos, teve sujeitos que resistiram, foram inabaláveis, mas poucos sujeitos que que expressaram a resposta errada, eles estavam convencidos, né, de que realmente os outros tinham falado a resposta correta e ele mudou de opinião. Né? Porque eu acho que chegava para o cara, então, você participou do estudo, você não percebeu alguma coisa estranha? Teve lá um outro que falou que não percebeu nada de estranho e tal, mas a maioria, o grupo mais frequente, foram pessoas que disseram o seguinte, eu acho que eu vi que a resposta correta era outra, mas eu não quis ficar mal ali, não quis criar uma situação chata com o grupo, então eu resolvi expressar eu falar que nem os outros, né? Então, sabendo que eles estavam incorretos, eles optaram, esses sujeitos, a maior parte dos sujeitos que fizeram erro de julgamento, optaram
por seguir o grupo para não ficar, para não criar um clima, para não criar tensão, né? Em alguns casos também eles não quiseram se destacar, não quiseram chamar atenção, em alguns casos acharam que iriam atrapalhar o experimentador, mas o que é interessante aqui é observar que a maior parte das explicações desses erros está voltados para uma, digamos, uma tendência a se inclinar para o que diz o grupo, mas isso não gerou uma maneira de pensar diferente, ou seja, é uma resposta de conformidade mesmo, como a gente viu anteriormente. Existe um acordo público, a pessoa diz. Se for observar, existem até vídeos que podem ser buscados na internet que mostram esse experimento, e as pessoas ali altamente desconfortáveis, estranhando a situação. Mas como assim? Esse cara falou a linha C, mas esse cara tá maluco? Os caras assim mostrando um descontentamento, ou pelo menos uma estupefação com a situação. Mas a grande questão é, eles mostram um acordo público, acordo de 33% também, não é tudo, né? Mantenham isso em mente. Mas, internamente, privadamente, eles mantêm a maneira de pensar, tá? Então, essa influência da maioria, estudada pelo conformismo, ela gera, digamos, uma obediência, um respeito público das normas, mas muitas vezes as pessoas não mudam a maneira de pensar. Aí o pessoal fez algumas variações do estudo e observaram, por exemplo, que alguns fatores interessantes. Fatores esses que interferem nos processos de influência, porque esse estudo do Asch, depois que ele foi publicado, ele gerou muita repercussão acadêmica, então as pessoas começaram a tentar entender o que estava acontecendo ali. Tá? Então o pessoal observou que não precisava, por exemplo, fazer toda essa estrutura de ter vários atores, criar todo esse teatrinho para avaliar um sujeito de cada vez. O pessoal observou que trabalhando com painéis luminosos, uma tarefa que a pessoa achava que outras pessoas em computadores próximos estavam participando da mesma tarefa, o pessoal imaginava, né, que estavam num processo presencial, mas na verdade era tudo pré-programado, já funcionava. O pessoal observou que não só trabalhando com essas linhas, mas com discos de luminosidades também reproduziam o efeito. E alguns aspectos interessantes. A tendência ao conformismo ela sobe quando tem até 3 cúmplices, depois ela continua subindo, mas num nível menor. Ou seja, o que é importante? É essa percepção de que ele o sujeito crítico ele é uma minoria confrontado com uma maioria. Quando se forma claramente essa percepção, a passagem de 2 para 3, né, de 2 cúmplices para 3 cúmplices, formando claramente uma maioria, em comparação com um só, que é o sujeito crítico, que gera um efeito maior. Depois o efeito continua subindo, mas uma tendência menor. Um aspecto interessante que também vale a pena comentar, e é essencial, é que quando se quebra a unanimidade da maioria, ou seja, eu boto lá no meio, em vez de ser só 6 caras que dão a resposta incorreta, eu boto um cara lá no meio que dá a resposta certa, que apoia, ele fornece o que se chama de apoio social ao sujeito crítico. Quando isso acontece, eu quebro a unanimidade da maioria, é como se o sujeito crítico se abraçasse nessa outra pessoa que pensa como ele, e isso gera então uma resistência ao conformismo, tá? Então isso, se acontecer algumas vezes, já é o suficiente para a pessoa manter e não cair, manter suas próprias crenças e não cair mais nessa onda da maioria, tá? Então, o que o paradigma do Asch, esse estudo todo, ele demonstrou? Demonstrou que o comportamento individual ele pode variar de acordo com a pressão grupal, mesmo quando a informação objetiva é facilmente verificável, ou seja, mesmo quando o negócio é evidente, não tem ambiguidade alguma. O que acontece é que o grupo, por meio de um consenso, ele introduz a ambiguidade naquilo que não é ambíguo. Tá? Então, enquanto no Sheriff eu tinha uma situação completamente ambígua e o indivíduo busca um certo conforto, uma certa não ambiguidade no consenso, digamos assim, vamos chegar a um acordo nas nossas observações para a gente entender melhor o que está acontecendo. Aqui no Asch nós temos um complemento, então tem algo que não é ambíguo, mas a sociedade, a comunidade, o grupo pode transformar isso em algo ambíguo na medida em que desafia outros aspectos da experiência. Tá? Então, quando alguém constitui claramente uma minoria, um indivíduo isolado, um grupo que pensa de maneira diferente e se depara com
a maioria esmagadora que pensa de outro jeito, pode ser a cor do céu, que daqui a pouco pode ter um ou outro vendo a cor do céu vermelho aí, tá? Então, porém, lembrando aqui, tá? Que também não foi aquela coisa que todo mundo pula da ponte, não. 33% dos julgamentos foram incorretos, mas mesmo com a pressão do grupo, a maior parte das avaliações foi a correta. Então, e esse impacto da influência, ele pode ser diminuído com a questão do apoio social. Então, assim, ó, é triste, mas muitos manuais, livros, textos ou disseminações mais superficiais do estudo do ASH, que vão usar o estudo do ASH como um apoio a uma concepção sonambulista, que era aquilo que eu estava dizendo. Se eu olhar no primeiro momento, parece que a humanidade está perdida. Mas o que o ASH demonstra é exatamente o contrário, que, olha, existe uma espécie de um conformismo, mas se houver... Esse conformismo ele ocorre de maneira minoritária ainda, quando a situação não é ambígua, e mesmo quando ele ocorre, as pessoas elas não se convencem, elas podem aderir publicamente, porque é uma questão até de força social, tá? E do mesmo modo, se as pessoas encontram, mesmo poucas, mas algumas pessoas que pensam como elas vão resistir, tá? à influência. E mesmo quando elas obedecem, mesmo quando elas parecem concordar, que é no nível público, as entrevistas pós-experimentais acabaram demonstrando que essa adesão ao ponto de vista do grupo majoritário, ela é uma adesão desconfortável, uma adesão parcial, é uma adesão com uma estratégia para não bagunçar as relações do grupo, não criar um desconforto. Tá? Então, na verdade, eu acho ele tem provas substanciais contra o sonambulismo, a favor do papel interpretativo e da avaliação do tipo de tarefa, tipo de estímulo que se coloca como um aspecto pertinente e essencial para avaliar os efeitos da influência social. Então ele refuta forte o sonambulismo, né? Mas como eu disse, infelizmente existe uma posição na área de que, assim, alguma difusão, acho que esse resultado é espetacular, então acaba, acho que para seu desgosto, né, deve estar se revirando na cova, mas o pessoal acaba utilizando esses estudos do ASH como um exemplo de estudos que disseminam um pouco essa perspectiva sonambulista de certa maneira, tá? Então essa coisa assim do indivíduo influenciado pelas massas, ele é algo que permanece vivo no ideário do senso comum, aquela coisa do poder da mídia, como se as pessoas estivessem prontas para simplesmente aderirem a qualquer ideia que vem por aí. E na verdade a questão é mais complexa, depende daquilo que elas querem acreditar, depende da posição social que elas ocupam, depende do tipo de informação que é dada e da relação com o seu cotidiano, mas os zumbis ainda estão vivos por aí. Porém, essa perspectiva do ASH, se a gente for observar, até o momento que a gente viu com o Sheriff e com o ASH, a gente viu o poder da maioria, a gente viu uma tendência do indivíduo também, da gente conceber, uma tendência das teorias de conceber a influência social como algo em termos de um coletivo impondo essa mudança, o indivíduo resistindo ou não resistindo, tá? No entanto, o Moscovici, que é um autor que a gente vai falar bastante dele também, quando trabalhar com representações sociais, ele entendia que esse tipo de explicação da influência social ele é insuficiente, porque se eu não tiver algum tipo de inovação, se eu tiver sempre o poder opressor de normas, as pessoas tentam fugir a ele ou aderem e tal, se eu tiver isso, não tem mudança social, não tem inovação, tá? E os grupos humanos, no decorrer da história, sempre mudam, sempre se modificam. A gente não vive da mesma maneira agora que há 50 anos atrás, que 100, 200, etc. Então, algumas inovações têm que acontecer. E toda inovação é uma maneira disruptiva, é algo diferente em relação ao modo tradicional com que se faz alguma coisa. Então, esse paradigma de influência social, simplesmente pela maioria pressionando o conformismo da minoria, ele é insuficiente. Então, o estudo do Moscovici foi uma tentativa de ver como é que o grupo pode mudar a partir de uma minoria, a partir de um grupo menor com menos poder, tá? E a inovação é entendida como a mudança de normas coletivas, sociais, que é promovida por essa minoria. Então, a influência ela deixa de ser algo unilateral, que aí não é mais só do líder ou do grupo para
para o indivíduo ou para o subgrupo e passa a ser visto como algo multidirecional, algo negociado, uma briga, um conflito para decidir quais são as normas presentes na sociedade, tá? E ele começa reinterpretando de uma maneira, tem críticas, mas assim o movimento teórico foi engenhoso, que no entender dele, o estudo do Asch não é um estudo de um indivíduo minoritário resistindo a um grupo majoritário, porque esse indivíduo minoritário, ele se encontrava sustentado por uma maioria cultural que diz respeito a tudo que ele já aprendeu na vida acerca do cumprimento de linhas e normas culturais acerca do cumprimento de linhas. Então, comprimento de linhas. Então, para o Moscovici, na verdade, o que estava em jogo naquele estudo era uma minoria de 6 sujeitos, uma maioria naquele experimento, mas uma minoria tomada em termos universais culturais que se impunha de maneira consistente, propondo uma outra maneira de perceber o cumprimento daquelas linhas e gerando um certo descontentamento, certo desconforto. Tá? Então, a teoria do Moscovici, o Garcia Marques ele trabalha com essa teoria como a teoria genética da influência social, entende que a realidade é percebida como uma construção social e a influência social é uma forma de negociação para se conservar, no caso do conformismo, ou se modificar uma forma mais ou menos consensual da realidade. Quem quer modificar é a minoria. Tá? Os fenômenos de militância entram aí. E as funções da influência social são o controle social, mas também a mudança social. E aí teriam 3 processos identificados nos estudos clássicos. A normalização, formação de normas, constituição de uma norma, digamos, espontânea, a partir das experiências. O conformismo, que é a imposição dessa norma, que é o estudo do Asch, e aquilo que o Moscovici queria estudar, que é a inovação. A norma, em algum ponto, ela tem que mudar, ela tem que ser modificada. E isso ocorre por meio de alguns poucos indivíduos ou por meio de minorias. Tá? Então, o conformismo envolveria uma comparação da minoria com a maioria, e a inovação envolveria não uma vitória imediata, mas uma validação, uma aceitação da minoria pela maioria. E aí o Moscovici vai mostrar depois. Mas é basicamente entender que às vezes não é uma mudança radical, mas o entendimento de que existe um outro ponto de vista. Tá? E assim como o conformismo envolveria uma submissão, ou seja, tudo bem, a gente viu lá, as pessoas lá do experimento do Asch, elas até respondiam publicamente, mas elas não se convenciam disso. Então seria uma submissão com aceitação pública, mas não aceitação privada. A inovação envolveria uma aceitação privada no sentido de uma conversão, uma concessão. Tá? E o que faz com que uma minoria tenha sucesso? Um estilo comportamental consistente. Tá? Características. A minoria tem que romper a norma estabelecida e produzir a dúvida e incerteza na maioria, ou seja, tem que propor um modo diferente de ver uma questão que até hoje não era problematizada. Tem que tornar-se visível, tem que chamar atenção para si e mostrar que tem um ponto de vista diferente, que é alternativo e coerente, e é um ponto diferente do que o pessoal seguia até então. Tem que demonstrar certeza, confiança e comprometimento com seu ponto de vista, deixar claro seu compromisso com o grupo e também deixar uma situação que ou a maioria, a única maneira da maioria restaurar uma estabilidade social e uma coerência seria ou a maioria mudar seu ponto de vista corretamente, que muitas vezes não acontece, ou então, pelo menos, de uma maneira parcial, direcionar-se um pouco ou validar essa posição da minoria. Então, assim, a minoria tem que ser consistente. Vamos pensar assim, uma minoria ali que a gente tem na sociedade que provoca efeitos bastante visíveis. O movimento vegetariano, o movimento vegano, tá? Em comparação com a maioria, que é o pessoal que come carne também. Não o pessoal carnívoro ali que só come carne, que isso não existe. Bem que tem lá uns caras ali, basicamente, meio da idade da pedra, que fazem isso, né? Não tô zoando aqui. Mas mas o pessoal é onívoro, né? A gente sempre tem uma carninha ali no nosso dia a dia e tal. Algumas pessoas gostam mais ou menos, mas o hábito principal das pessoas é comer carne. E imagina se eu estivesse lá e o pessoal lá, vegano, vamos dizer, diz assim, não, contra o consumo de animais, contra a exploração de animais, não só a comida, mas também produtos de origem animal, etc. Agora imagina se tivesse um pessoal do movimento vegano que, não, mas hoje pode e tal, então, não precisa comer
não precisa, pode reduzir um pouco a comida o consumo de produtos animais e tal, isso aí vai. Ou então o cara muda de ideia, o cara, 5 dias da semana, o cara favorece essa opinião, mas no fim de semana o cara pega leve, come um churrasco, isso aí não é levado a sério. Então a minoria, ela já é uma minoria, ela já tem menos poder social, né? Não é uma minoria no sentido de pouca gente aqui, apesar de ser operacionalizada assim no estudo. É uma minoria no sentido de ter menos poder social. Se essa minoria for inconsistente, ela não vai ser levada a sério, vai se pensar que a própria minoria não acredita muito naquilo que está pregando, digamos assim. Tá? O que o Moscovici fez de maneira prática no seu experimento? O cara tentou de várias maneiras e tal, mas com comprimento de linhas e tal, mas o efeito da minoria é mais sutil. Quando é que ele conseguiu chegar num estudo que mostrou uma conclusão mais clara? Era um estudo sobre percepção de cores. Tá? Ele tinha 6 indivíduos que fariam julgamento, avaliação de slides, de projeções, que seriam tons de azul. Tá? Então, azul claro, azul escuro, azul calcinha, azul bebê, azul do céu, sei lá. Tá? E aí as pessoas iam dizer, basicamente, a cor que elas estavam vendo lá, né? A partir de cada um desses slides. Sempre era um tom de azul, ok? Mas nós teríamos cúmplices, 2 cúmplices, que eram ou o primeiro e o segundo a responderem, ou o primeiro e o quarto, que diriam verde, tá? Sempre verde. Então vamos passar, então, retomar a situação experimental toda. Num primeiro momento, as pessoas passariam por um teste de cores individual, em que elas iriam ser expostas a vários tons de azul e verde, deveriam dispor isso num gradiente e indicar assim, a partir daqui é azul, a partir daqui é verde. Dividiam entre azul e verde e tinha um limiar que assim, daqui para cá é azul e verde. Tá? Aí se constataria que não tinha ninguém daltônico, por exemplo, que isso invalidaria o experimento. E depois eles passavam para a situação coletiva de julgamento das cores. Os cúmplices sempre diziam que a cor era verde. E aí o Asch iria fazer o seguinte, né? O Moscovici fazia o seguinte. Depois ele ia medir a quantidade de vezes que os participantes que não sabiam o que estava acontecendo, tá? Que eram os outros 4 ali que não sabiam o que estava acontecendo, a proporção de vezes que ele daria uma resposta incorreta. Tá? E num segundo momento, eles teriam mais um momento individual de passar novamente para aquele teste de cores e tal, e aí eles dividiam também, eles colocavam o limiar entre verde e azul também. Então, o que o Moscovici observou? Tá? Primeiro que ele teve 8% de respostas verde no experimento, contra menos de 1% no grupo controle. Ou seja, a medida de aceitação pública teve um efeito da minoria? Teve, mas foi pouquinho. Se a gente lembrar que a maioria mudava para 33%, em algo completamente evidente ali, que era a questão lá do comprimento de linhas, que acho que é um pouco mais até que essa questão das cores, foi pouco efeito. No entanto, quando ele observava os resultados do segundo teste de limiares de cores, ele observou que mudou o limiar. Ou seja, mesmo as pessoas, os participantes, que continuaram dizendo que era tudo azul, não expressaram nenhuma influência pública da questão em termos de percepção daquelas cores ali, ninguém se inclinou para o verde lá. Mesmo essas pessoas passaram a incluir mais elementos daquele teste de cores como fazendo parte da cor verde, em comparação com o primeiro teste que tinham feito antes. Tá? E esse teste de cores era algo que era feito individualmente sem outras pessoas observando. Então, a medida da aceitação privada. Tá? Nas entrevistas pós-experimentais, as pessoas acabaram, não consideraram aceitável designar os slides como tendo cor verde, ou seja, não validaram a opinião pública da minoria, consideraram a minoria pouco competente, mas bastante confiante. Tá? Ou seja, a minoria teve um impacto nas respostas da maioria, levando a uma aceitação sutil, uma ampliação, uma modificação da aceitação privada da sua posição. E isso não acontece no processo majoritário. Então, o processo majoritário ele gera conformismo, uma obediência, mas ele não muda as ideias das pessoas, pelo menos não no intervalo mais curto de tempo.
E o processo minoritário, ele não gera uma mudança radical, mas ele faz com que a maioria reflita a respeito e passe a entender o seguinte: olha, tudo bem, eu vejo isso aqui evidentemente como azul, mas tem alguns caras que sempre veem verde nessa situação. Talvez eles tenham algum tipo de razão, talvez exista uma outra maneira de ver essa situação. O mero entendimento, mera aceitação de que existe um outro ponto de vista, que é válido no sentido assim de que pode ser discutido, ou que é uma posição de um outro grupo, já desloca o debate, já desloca a discussão e com isso já provoca uma espécie de validação, uma aceitação de uma existência de outro ponto de vista. Isso no longo prazo pode levar à mudança, tá? Os fatores que condicionam o efeito público da maioria, como o apoio social, o número também tem efeito aqui na questão da inovação. Então vamos dar um exemplo assim concreto do apoio da minoria. Essa é a importância da militância, tá? Então, movimento feminista, a questão, por exemplo, novamente, minorias em termos de poder social. Ou então a questão do vegano ali. O vegano vai lá e bate na tecla de que nós não podemos consumir, que é antiético consumir produtos animais, comer animais e assim por diante. E as pessoas, algumas pessoas, vamos dizer, mudam de ideia, interferem, mas em termos majoritários, pessoas continuam comendo carne. No entanto, a gente pode observar talvez uma tendência as pessoas a comerem menos carne. Ou então já não é tão... As pessoas não são tão resistentes a pelo menos 1 ou 2 dias da semana não consumirem carne. Então, mesmo que não tenha, pelo menos num curto prazo, uma adesão exatamente às ideias da minoria, certamente essa militância, certamente essa defesa de certos ideais, ele provoca uma aceitação, ele provoca uma reflexão, e isso pode ter mudanças comportamentais menores, mas progressivas, que é algo que... E as pessoas se convencem disso, as pessoas mudam o jeito de pensar, porque elas são expostas a um novo jeito de pensar. Se a minoria for consistente, isso pode ter um efeito importante, tá? Então, a teoria das minorias ativas, né, esse efeito, esse experimento que o Moscovici e seus colaboradores demonstram aqui, ele explica como os grupos mudam a partir de inovações isoladas, maneiras diferentes de fazer as coisas, e como isso no longo prazo pode gerar mudança bastante forte até de normas, mas não é algo imediato. Tá? Existem críticas, né? Só uma coisa também. Uma maneira de resistir a essa questão da influência das minorias está numa psicologização. Como eu comentei ali, as pessoas desqualificam a minoria, não consideram a minoria competente. Então, uma tentativa de resistir a essa opinião da minoria estaria no que o Papastamu chama de psicologização, ou seja, um fato de dizer que assim, não, essa opinião é dada por um grupo tal, um grupo que tem interesse, um grupo diferente do meu. Então, as pessoas tentam proteger a sua identidade e os seus valores, desqualificando o emissor de outra mensagem, a minoria dessa maneira, para tentar fugir da argumentação também. Existem outras críticas a esse estudo, né? O Ibáñez, ele questiona se esse efeito não é mais um artefato devido ao tipo de estímulo que foi utilizado, né? O fato de que o azul está contido no verde, as pessoas podem, em vez de estarem atentas à influência de outros grupos, a pressão de grupos está mais voltadas para um exame excessivo, digamos assim, do material que é utilizado. Então se perderia em algumas sequências desse estudo, né? Pessoas que deram sequência a esse estudo, se perderia um pouco esse componente social. Existem, claro, críticas, né? Como eu disse, essa é uma aula aqui que está voltada não para chegar na teoria mais atual, mas para mostrar as teorias que mudaram a maneira de pensar, e são os clássicos da influência social. E essa é uma dessas, né? Na medida em que ela inverte, ela vira de cabeça para baixo a influência social e consegue, a partir de outros processos, criar uma teoria complementar que explica como os grupos mudam também, né? Esse é o valor da teoria das minorias ativas. Tem muitos manuais, eu não entendo isso. Para mim é muito difícil não considerar ou não incluir um capítulo sobre influência social ou estudo das minorias ativas de maneira pormenorizada, mas muitos autores fazem isso, né? Então é algo eu acho essencial que esse estudo seja trabalhado. Tá?
E por fim, em relação ao nosso último estudo clássico, nós temos o estudo de obediência à autoridade do Milgram, tá? É um estudo que ele sai um pouco, ele é anterior até às pesquisas do Moscovici, mas ele sai um pouco desse paradigma. Eu expus o Moscovici logo depois do Asch, porque ele dialoga, né, no mesmo paradigma. Mas o estudo do Milgram é bastante anedótico, é bastante conhecido, né, também porque é bastante espetacular. Não só na psicologia social, mas como experimento em psicologia, em ciências sociais de modo geral, é de 63. O Milgram estava voltado para estudar a obediência, né? Que é um fenômeno útil, né? No sentido de que boa parte da sociedade humana está estruturada em sistemas de autoridade. Na família o pai manda, a mãe manda, na escola os professores mandam, tem o Estado que os governantes mandam, a polícia. Então a obediência garante o funcionamento das estruturas sociais como a gente as conhece, né? Mas ao mesmo tempo pode levar a distorções, a comportamentos desumanos. O exemplo disso é a obediência a ordens completamente absurdas por parte dos alemães, por parte dos soldados nazistas, ordens que causaram a questão do genocídio ali, o Holocausto. Tem uma série de questões envolvidas aí, né? Claro, como a questão da desumanização, não vou entrar nisso aí, que são complementares, mas para a pessoa que tenha certos valores, certas éticas humanistas e tal, obedecer a ordens que levam à morte evidente de outras pessoas que não tenham feito nada, a não ser pertencer a um grupo, é um negócio completamente questionável, uma distorção absurda. Tá? Então o Milgram queria entender um pouco esses mecanismos de até que ponto as pessoas obedecem. Tá? A definição dele de obediência é bem comportamental, é bem simples. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma pessoa Y que segue o mandamento de uma pessoa X, eu posso dizer que o Y obedeceu ao X, ou seja, basicamente aqui ele está olhando mesmo a ação, o comportamento, uma ação manifesta. O cara pode achar o que quiser, mas se ele fez, eu falo para o cara, dá um pulo, o cara pula, ele pode achar absurdo, mas ele pulou, ele me obedeceu. Era um pouco essa a ideia do Milgram, tá? Então ele criou uma situação que é na Universidade de Yale, que simulava um experimento sobre aprendizagem. O que ele fazia? Ele chegou, fazia lá um sorteio, lá, botar um cartazinho recrutando participantes de pesquisa que tivessem interessados. Chegava lá na hora, vinha um cara que queria participar da pesquisa e vinha um mocosaro do Milgram, um cara que supostamente seria também um estudante, mas na verdade era um cúmplice do Milgram que iria fazer um script, tá? Aí eles iam fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um estudo sobre aprendizagem, um de vocês vai ser o professor, o outro vai ser o aprendiz, tá? Então o aprendiz ele vai ser preso numa cadeira, num equipamento de pesquisa, ele vai escutar as informações por um fone de ouvido, eu vou apresentar para ele tarefas de aprendizagem, matemáticas e tal, ele vai expressar as respostas em voz alta. E à medida que ele acertar, ele vai progredindo para tarefas mais difíceis. Se ele errar, ele leva um choque, tá? E esse choque, à medida que o experimento progride, ele vai tendo uma intensidade progressiva. E essa é a pesquisa, então vamos ver o que acontece com isso. Eu vou medir a aprendizagem dele e tal, levando esses choques. E aí o Milgram chegava lá e fazia um cara ou coroa mocosado, uma moeda de duas caras, sei lá o quê, mas sempre dava que a pessoa que estava participando da pesquisa mesmo faria o papel de professor e o cúmplice faria o papel de aprendiz. Aí eles faziam todo um mise-en-scène, um teatrinho, prendia lá o aprendiz na cadeira, no equipamento, aí tinha o equipamento que dava o choque, o Milgram falava para o cara testar, ver que dava choque mesmo. Ele dava sempre um choque fraco, né? Que não, um choquinho só um bzz, que não tinha efeito algum. Mas aí o participante sentia, pô, esse negócio é sério mesmo, tal. Aí eles saíam da sala e, na verdade, eles não tinham contato visual com o aprendiz. Era uma sala que tinha uma parede e tal, eles só tinham contato por meio do aparelho de som, tá? Isso permitia que, na verdade, todo o experimento ele não acontecesse de verdade, né? Tinha gravações que aconteciam e tal. Na verdade, o aprendiz, ele não... Ou sei lá, não sei se é a gravação ou se ele ia só desempenhando uma função como ator, isso aí não é importante aqui. Mas não é que a coisa estava acontecendo, a pessoa estava vendo o que estava acontecendo, tá? Mas eles ouviam o que estava acontecendo, passavam uma tarefa de matemática, o cara ia acertando. Aí quando o cara errava, o Milgram, o experimentador, dizia para o participante, professor, ó, pode dar o choque ali. O cara ia lá na maquininha, bzz,
e a pessoa lá dentro atuava lá, falava qualquer coisa assim e tal, e continuava. Mas a intensidade dos choques era progressiva, tinha aquela marcação, bem aquelas coisas de desenho animado ali, 40 volts, 100, 50, 100, 200, 300, no final XXX, né? Que podia até botar uma caveirinha ali que dava na mesma. E o que o Milgram queria saber, era tipo até onde o cara daria o choque, porque à medida que progredia o experimento, as manifestações de sofrimento do suposto aprendiz eram evidentes. O cara começava a reclamar, queria sair dali, começava a dar uns berros mais fortes, coisa assim. E o Milgram queria saber, ele ia medir a questão da obediência em termos de a intensidade máxima de choque que seria dada pelo participante, tá? Se o participante manifestasse desejo de interromper a experiência, o Milgram ele tinha um script, ele dizia algumas coisas, você não tem escolha, você tem que continuar. Aí se ele se manifestasse de novo desejo, você precisa continuar. Ele dava tipo assim, umas três ou quatro, acho que eram três. No texto tem mais detalhado. Ele dava umas 3 frases padronizadas e depois que ele negasse ali a última, que nem Pedro negou Cristo lá 3 vezes, quando negasse a última, aí ele considerava, ok, interrompi o experimento aqui, e ele media o último nível de choque a que a pessoa chegou. Tá? E aí se perguntava, né, quantas pessoas que se achava, né, que se imaginaria que chegariam à intensidade máxima do choque, lá, os XXX da caveirinha, né? Especialistas tinham estimado na época, psiquiatras, que para fazer isso teria que ser um psicopata, né? Então, com a proporção de psicopatas na população na época nos Estados Unidos era de 0,2%, se tivesse lá 40 sujeitos, talvez dois, seriam a proporção de pessoas que iriam até o choque máximo, tá? No entanto, o que se observou foi que mais da metade, ou quase 2/3, 65% dos participantes administraram o choque máximo. Então, novamente, a humanidade está perdida, né? Mas a questão não é que também os caras faziam isso com sorriso no rosto, não. Eles demonstravam desconforto, riso nervoso, aquele dente de não sei o quê. Os caras ali tendo crise nervosa, alguns deles tiveram que interromper o experimento por terem sintomas pesados, inclusive isso gerou toda uma discussão ética na psicologia social, né? Que esse negócio era meio barbeiro, assim, esse teatro meio sinistro. Mas mesmo desconfortáveis, eles obedeciam, eles seguiam. Era evidente que era uma situação chocante para muitos deles, eles não estavam bem com isso, mas eles obedeciam à autoridade. Então, o que o Milgram, como é que ele interpretou, né, cara, esse resultado desanimador para a humanidade? Que a autoridade, o fato dessas pessoas serem estudantes, que confiavam na autoridade acadêmica, do cientista, o cara do jaleco, digamos assim, essa autoridade tirava a responsabilidade dos sujeitos. Tá? E aí as pessoas estariam dispostas a confiar em autoridades e tal, a confiar no caso do Estado, talvez, no caso do Holocausto, e vão até o fim do mundo por isso, às vezes, né? Claro que isso muda, né? Nós temos perfis de sociedade, momentos culturais em que as pessoas estão mais... A autoridade ela tem um poder maior, digamos assim, sobre as pessoas. Em outros casos, as pessoas contestam mais, né? No decorrer dos anos, reproduções desse experimento obtiveram índices menores de obediência, tá? E também o domínio da autoridade é específico. Então, um cientista vai ter uma autoridade maior em termos de coisas acadêmicas, coisas do conhecimento, né? Por outro lado, um policial é o cara que vai ter autoridade para dizer como devo me comportar no trânsito, ou como devo me comportar na rua. Mas um cientista falando para a gente não estacionar o carro em tal lugar, isso não vai ter impacto algum. Então tem a ver com essa legitimidade da autoridade num certo campo, tá? Mas o sonambulismo também não explica satisfatoriamente esses resultados, porque quando se tinha também um apoio social, quando se percebia na situação um outro cúmplice que também estava fazendo o papel de professor e se negava a obedecer o experimentador, prontamente o sujeito de pesquisa parava. Então, quando ele via uma alternativa, quando ele via que ele não estava sozinho, ele optava também
por uma série de... Ele optava também para manter suas próprias convicções, né? Mas quando ele percebe que é o único caminho, está restrito uma ideologia, digamos assim, de que, olha, ele não tem escolha, e aí ele, frente a uma pessoa de poder, ele acabava obedecendo. Essa autoridade da situação também, ela era mitigada, ela era reduzida conforme uma série de mudanças, tá? Então, à medida que se tivesse contato visual, ou se estivesse segurando o aprendiz na hora, que nós temos uma situação mais empática, as pessoas param muito menos de dar o choque. Quando tem outra pessoa que se recusa a dar os choques, o participante para também. Se eu faço na universidade, Yale, Harvard, beleza, aí putz, esses aí eu dou uma autoridade forte, a obediência é maior. Se eu faço num escritório, um prédio de escritório meia boca da periferia e tal, a gente olha assim, que é isso? Que instituição é essa? O nível de obediência é menor. Se o experimentador, se a autoridade está lá, digamos assim, pressionando para que eu dê o choque e tal, presencialmente, a obediência é maior. Se o experimentador só dá ordens também por um sistema de som, um interfone, deu choque, a obediência é menor. Então tem uma série de fatores que aumentam ou diminuem essa pressão da autoridade, essa legitimidade da autoridade que vão interferir aqui, tá? Mas é um experimento muito famoso que também não é lá muito animador em termos dos seus resultados e merece também uma análise mais de reflexões culturais a respeito da tendência que as pessoas teriam a obedecer à autoridade, o que gera essa tendência, o que num certo período histórico, num contexto sócio-histórico, vai estar por trás dessa premissa de que nós devemos respeitar as autoridades, não importam o que elas digam, que valores que as autoridades estão endossando, que muitas vezes podem ser valores com os quais as pessoas concordam também, né? A gente volta para a questão do contágio desinibitório, mas certamente é um estudo essencial, um estudo clássico, é por isso que eu trouxe ele aqui, tá? Para finalizar, então, vou abordar só uma distinção, né, para dar uma agrupada nesses estudos aí, duas fontes, dois tipos de influência, de efeitos de influência que nós temos. Uma é a influência informativa e outra é a influência normativa. A influência informativa, ela ocorre, que aí tem um pouco a ver com a base de poder, tá? Vocês podem fazer um paralelo tranquilo. A influência informativa, ela ocorre porque se imagina que a informação do outro ela é mais qualificada, por alguma razão. E a influência normativa ocorre porque eu tenho um desejo de pertencer, de me dar bem com o outro, de manter minhas relações com o outro, pertencer ao mesmo grupo, essa é uma pessoa do meu grupo, por exemplo, e aí o que influencia não é a informação, mas é a relação que eu tenho com o grupo. Aí tem divergências, tá? Porque nós temos autores, como por exemplo o Gouveia, ele diz que o caso do sheriff, nós temos uma influência social informativa, eu não sei o que está acontecendo, então eu busco a melhor informação do outro, e no caso do Ash, influência normativa, tá? Que basicamente a pessoa acaba obedecendo ou dando a resposta errada, perdão, por considerar que isso atrapalharia a relação com o grupo, né? Mas já o Garcia Marques, ele considera que no Ash, no Moscovici, no Sheriff, nós temos sempre influência informativa, porque são grupos artificiais. Tá? Então esse desconforto com base, ou seja, grupos artificiais são pessoas que eu nunca vi na vida no experimento do Ash, do Sheriff, do Moscovici, então eu não tenho assim uma disposição a não desagradar essas pessoas, a ter que ficar bem na fita com essas pessoas, tá? Então basicamente o próprio desconforto, o choque, ele diz respeito à divergência de informação, né? Da minha informação, da linha correta e da informação dos outros, tá? Então Garcia Marques considera três instâncias, essas três instâncias que a gente viu com um fenômeno de influência informativa, né? Como a gente viu o Gouveia, Raimundo Gouveia, ele pensa diferente no capítulo dele. Então tem essas divergências, tá? E o que é a distinção envolve a dependência que existe ou não entre influenciador e influenciado. No caso de um grupo, uma pessoa, de minha família, eu tenho uma dependência, uma relação emocional, a influência normativa. No caso de um grupo, uma pessoa que eu nunca vi, um qualquer, eu posso ter uma dependência no sentido amplo e tal, somos da mesma cultura, quem representa os valores principais ou consensuais, mas na prática não existe essa dependência
afetiva, digamos assim, tá? E o que não impede que os dois tipos de influência possam coexistir, tá? Então imagina assim, num estudo como o do Ash, se eu tenho pessoas ali com quem eu tenho uma relação, o grau de influência vai ser maior ainda, tá? O que vai ser importante para definir o maior ou menor alcance no caso da influência informativa? E aí eu estou pegando essas considerações mais do Garcia Marques, tá? A incerteza na realização do julgamento, tá? Então, uma situação muito ambígua, eu vou dar mais, o outro vai ter mais influência sobre mim, porque eu não sei julgar. Uma situação muito objetiva, pouco ambígua para mim, o outro pode ter uma influência, mas vai ser menor. Já para a dimensão da influência normativa, o que vai ser importante? A minha relação com o grupo. Então é um grupo que para mim é importante, é a minha família, é uma comunidade que para mim é importante, é um grupo com o qual eu imagino que eu vou interagir no futuro, é um grupo que vai ficar sabendo a respeito do que eu falei, do que eu fiz, ou seja, o que eu faço vai ser público para esse grupo. Nesses casos, a influência normativa tende a ser maior, porque eu vou prestar contas para esse grupo, digamos assim, tá? Ou para essa pessoa com que eu tenho algum tipo de relação. Quando isso não ocorre, a influência social normativa é menor, tá? E por outro lado, só para finalizar, vale a pena também, né? O nosso próximo assunto vai ser a questão do grupo da identidade social, que é algo que já foi abordado também rapidamente na questão do preconceito, mas a influência da minha posição em relação ao meu grupo e a outros grupos vai ser importante na influência social também, tá? Então, se uma pessoa que está tentando me convencer de alguma coisa, a fonte da influência é de um grupo externo ao meu, de um grupo rival, coisa assim, o impacto dele vai ser muito reduzido, inclusive para aqueles efeitos de psicologização, etc. Por outro lado, uma pessoa de um grupo a que eu pertenço, um grupo que para mim é importante, vai poder gerar mais, vai gerar mais influência, eu vou levar o que essa pessoa fala mais em consideração, tá? Então, a pessoa do grupo externo, especialmente, se eu tenho um grupo que se opõe ao meu, dificilmente eu vou aderir mesmo publicamente ao que esse cara pensa, porque pode pegar mal para mim e agir de uma maneira conforme que o grupo rival pensa, né? Por outro lado, uma pessoa do meu grupo que esteja tentando me influenciar, vai ter uma vantagem até no caso da aceitação privada. Eu não vou ter barreiras grupais, barreiras normativas, em muitos casos, para aderir à posição desse grupo aí também. Então, influência social é basicamente isso aí que a gente vai trabalhar, né? Como eu comentei no início da aula, teriam outros fenômenos para abordar, mas eu optei, no caso, é um assunto incontornável em psicologia social, mas eu optei por trabalhar mais com as teorias, os fenômenos clássicos, né? Então já são fenômenos que eles dizem respeito mais a meados, 1940, 50, 60, 70, né? E desenvolvimentos um pouco posteriores do século XX. E, evidentemente, muita coisa mudou, então é basicamente uma história da influência social, podemos dizer assim. Mas como é uma área com a qual eu não trabalho muito diretamente, né? Pelo menos não nesses níveis pessoa a pessoa, optei por manter por aí, porque é melhor isso do que eu falar alguma bobagem, alguma superficialidade de uma coisa que eu não conheço, tá? Nós temos aspectos interessantes, né? Eu acho que até mais... Eu gosto bastante da parte mais voltada para a ideologia, para a retórica, que até transcende um pouco a psicologia social, porque são aspectos que surgem em outras ciências sociais, filosofia, linguística, mas para abordar no contexto dessa aula ficaria um pouco fora, tá? Então talvez fique para outra oportunidade e tal, se eu me aprofundar um pouco nesses assuntos, mas alguns aspectos nesse sentido, tangencialmente, entram um pouco na parte de representações sociais, na parte de semiótica. Mas, de todo modo, espero que tenha sido útil. Valeu pela atenção e até a próxima aula.